Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose. E nessa aula nós vamos falar sobre pre-talk, que é aquela conversa prévia que nós temos com a pessoa antes de hipnotizar ela. Olha, falando bem da verdade para vocês, eu considero o pre-talk uma das partes mais importantes da hipnose. Eu costumo dizer, inclusive, que o pre-talk é o que de fato hipnotiza as pessoas. Nas outras aulas eu já falei para você que para a pessoa ser hipnotizada ela precisa se permitir passar pelo processo. E para que ela se permita passar pelo processo, uma coisa muito importante precisa acontecer. Ela não pode se bloquear para isso, ela não pode ter medos, e ela não pode ter receios, e ela não pode ter dúvidas. Quanto mais tranquila em relação ao processo essa pessoa tiver, melhor vai ser o resultado da hipnose. Então por isso que o pre-talk ele é tão importante. O pre-talk serve para você tirar todos aqueles receios, todos aqueles medos que a pessoa tem, para que ela não se feche, não se bloqueie para o processo e que você consiga hipnotizar ela sem nenhum problema. Bom, e existe um outro ponto do pre-talk que ele é muito importante, que sem esse ponto a sua hipnose provavelmente não vai funcionar. Um ponto muito importante do pre-talk são as instruções que você vai dar para a pessoa. Como eu já falei em outras aulas, a hipnose é algo completamente natural na nossa mente. Quando nós estamos vendo um filme, nós estamos hipnotizados. Quando a gente está lendo um livro, quando a gente está dirigindo. Bom, se são momentos naturais da nossa mente, são momentos que a gente naturalmente entra em estado de hipnose, entra em estado de transe, por que quando eu estou vendo um filme, por exemplo, eu não fecho os olhos e relaxo? Igual quando uma pessoa que está sendo hipnotizada, ela fica nesse estado, certo? Se é o mesmo estado, se eu estou nesse estado, por que isso não acontece comigo quando eu entro em transe naturalmente? Bom, o motivo é muito simples. As pessoas que são hipnotizadas por um hipnólogo só fecham os olhos e relaxam o corpo porque o hipnólogo pediu para elas fecharem os olhos e relaxar o corpo. Tudo que você conhece de hipnose, tudo que você conhece de pessoas relaxando, de pessoas fechando os olhos, das sugestões acontecendo, tudo isso só acontece porque o hipnólogo explicou para essa pessoa que ela precisa fazer isso. Ou seja, você já se perguntou por que quando eu falo durma, a pessoa fecha os olhos e entra em transe? Não é porque é algo natural da nossa mente, não é o durma que tem uma palavra especial, não é um conceito que já tem internamente na mente de todo mundo, não. Na verdade, o hipnólogo disse o seguinte para a pessoa, olha, em algum momento eu vou falar durma. Quando eu falar durma, eu quero que você feche os olhos, relaxe o seu corpo e entre no estado de transe bem profundo. Ou seja, o hipnólogo explicou para ela como ele gostaria que ela se comportasse. Então, por exemplo, se o hipnólogo não tivesse dito isso, olha, eu não falei nada para o meu hipnotizado que quando eu falar durma ele precisa fechar os olhos e relaxar o corpo. Né? Eu peço para ele olhar nos meus olhos e eu digo, durma, o que acontece? Nada. O meu hipnotizado pode até entrar em transe, mas ele vai continuar de olho aberto, sem entender direito o que está acontecendo. Né? E se ele está de olho aberto, as chances de ele emergir rapidamente desse estado são muito maior. Então é por isso que quando um hipnólogo pede para a pessoa fechar os olhos, ele quer que a concentração dela se amplifique ainda mais e ela aprofunde ainda mais nesse estado. Para hipnotizar alguém, não é necessário que a pessoa fique de olhos fechados, mas isso ajuda na concentração e no aprofundamento. Então é por isso que todo hipnólogo fala para a pessoa fechar os olhos e relaxar o corpo. Tudo isso ajuda ela a se concentrar mais e aprofundar melhor nesse estado. Bom, vamos voltar então ao pre-talk em si. O que eu preciso falar para o meu hipnotizado para ele se permitir ser hipnotizado? Bom, o primeiro ponto que eu explico para todo mundo que vai ser hipnotizado é simplesmente explicar o que é a hipnose. Falar para ele que não tem nada de místico, não tem nada de religioso, que a hipnose é algo natural da nossa mente. Explicar que você não vai controlar a mente dele, que você não vai extrair segredos dele e muito menos vai fazer ele fazer coisas que ele não gostaria de fazer. É muito bom que você retire todos esses medos que a pessoa tem. Uma dica muito boa que eu dou para você é o seguinte, sempre que eu vou hipnotizar alguém, em vez de eu simplesmente falar tudo isso para a pessoa, eu espero que a pessoa me diga os receios e os medos que ela tem. Então quando eu falo assim, você já ouviu falar em hipnose? A pessoa sempre vai me concordar, já ouvi falar em hipnose, conheço muito pouco, só o que eu vejo na televisão. Então ela vai te dar uma resposta e eu digo, então me fala, o que você acha que é hipnose? Como você acha que isso funciona? E aí que a pessoa vai me dizer, eu acho que o hipnólogo vai controlar a mente, eu acho que o hipnólogo manda imitar uma galinha. Ele vai começar a falar de todos os receios e todos os mitos que ele ouviu falar da hipnose e você já pode aproveitar esse gancho
para começar a responder, não, não é bem assim, olha, a hipnose não é dessa maneira, você tem que se permitir, eu não posso te obrigar. Você vai dando todas as explicações para a pessoa se sentir calma e se sentir segura. Falar, ok, vejo que a hipnose não tem nada demais, vou me permitir passar por esse processo. Deixa bem claro que não é controle mental, que não é briga de mente. Sempre que a pessoa acredita que é uma briga de mente, ele está tentando me hipnotizar e eu estou tentando não ser hipnotizado. Uma briga de mentes, né? Sempre que a briga de mente acontece, quem sai perdendo é sempre o hipnólogo, porque a pessoa precisa se permitir para o processo. Se ela acredita que é uma briga de mentes e ela vai tentar brigar contra o processo, ele simplesmente não vai acontecer. Eu costumo dizer que o hipnólogo é como se fosse um GPS. Ele vai dar o caminho para o hipnotizado, mas o hipnotizado precisa fazer esse caminho. Então, assim como num GPS, né? Se ele diz, vire à direita, e você continua andando reto, você não vai conseguir chegar no seu destino. A mesma coisa com hipnose, tá? Se o hipnólogo diz, faça isso, e o hipnotizado não faz, ele não vai conseguir chegar nesse estado de transe hipnótico. Então, se a pessoa realmente quer ser hipnotizada, se a pessoa realmente quer chegar no seu destino final, ela precisa obedecer ao GPS. Ela precisa obedecer ao hipnólogo. Esse é um conceito muito bacana que você também pode falar no seu pre-talk, que vai ajudar bastante a pessoa a entender isso e perceber que você só vai estar conduzindo ela, que você não vai estar ordenando ela a fazer nada. E os comandos que você pode dar para essa pessoa, para ela entender, as instruções que você pode dar durante o pre-talk para ela entender quando eu falo durma, eu quero que você feche os olhos e relaxe o seu corpo completamente. Na hipnose não tem certo ou errado. A maneira que você estiver fazendo a hipnose é a maneira certa. Você não precisa ficar pensando, será que eu estou fazendo? Será que está funcionando? Será que é assim? Será que é assado? Não. Relaxa e deixa o processo acontecer. Outra coisa muito importante que você precisa dizer para a pessoa durante o pre-talk é o seguinte, olha, hipnose é um passo a passo. Você tem que obedecer às minhas instruções. Então qualquer coisa que você faça, que eu não instruir você a fazer, vai prejudicar o processo. Então se eu falar para você, feche os olhos, você fecha os olhos. Se eu pedir a você, abra os olhos, você abre os olhos. Ou seja, você só vai abrir os olhos quando eu pedir para você abrir os olhos. Enquanto isso, você continua de olhos fechados. Não faça nada que eu não pedir para você fazer. Mas, se você sentir algum desconforto, você pode se arrumar na cadeira, você pode coçar o braço, coçar o rosto, sem problema nenhum, tá? O que você não pode fazer é algo que eu não pedi para você fazer. Resumidamente, você tirando todos os medos e instruindo como que você quer que ele se comporte durante o processo de hipnose, são pouquíssimas as chances de que a sua hipnose não vá funcionar como você gostaria que ela funcionasse. Então, se você fizer um pre-talk bem feito, se você tirar todos os receios, todos os medos e der todas as instruções que o seu cliente precisa de como se comportar, eu tenho certeza que você vai conseguir hipnotizar qualquer pessoa sem nenhum problema. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa aula, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!